Olá, chicos e chicas, como estão? Sejam bem-vindos à classe de língua espanhola com a professora Rosemary, sim, em el Enem 2026. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de língua espanhola, que é a contextualização do ensino da língua espanhola no Enem 2026. Talvez vocês se perguntem, né, por que estudar espanhol para o Enem? Eu elenquei aqui 5 motivos pelos quais vocês devem estudar espanhol para o Enem. O primeiro motivo é que a língua espanhola é uma língua parecida com a nossa língua, com o português. Então, o espanhol é uma das línguas mais próximas da língua portuguesa. Muitas palavras são semelhantes, os chamados cognatos, o que facilita entender textos mesmo sem saber tudo, certo? E isso ajuda a ganhar pontos com menos tempo de estudo. O segundo motivo é que a prova foca mais em interpretação. Então, na prova de língua estrangeira, de língua espanhola, né, no Enem, o foco principal é interpretação de textos, não gramática pesada. Se você treinar leitura e entender o contexto, já consegue acertar várias questões, são apenas 5 questões. E você deve gabaritar também as 5 questões. O terceiro motivo é que pode ser mais rápido de aprender. Para brasileiros, aprender o básico do espanhol costuma ser mais rápido do que outras línguas estrangeiras, tá? Em poucos meses de estudo, já dá para ter um bom desempenho na prova. O quarto motivo, aumenta suas chances de acertar as questões. Como as questões são geralmente baseadas em textos curtos, como música, tirinhas, anúncios, notícias, quem tem familiaridade com o espanhol tende a entender mais rápido e cometer menos erros. O quinto motivo é que é útil além da prova. A língua estrangeira é para a vida, certo? O espanhol é a língua oficial da maioria dos países da América Latina, são 21 países, e Espanha. Aprender espanhol pode ajudar em viagens, no trabalho, fazer intercâmbio, certo? Finalizando aqui, estudar espanhol para o Enem pode ser uma estratégia inteligente, porque a língua é próxima do português, a prova exige principalmente interpretação e é possível aprender o suficiente em pouco tempo para garantir bons pontos, acertar as 5 questões, certo? Professora, que tipo de texto cai no Enem? Então, na prova de língua estrangeira, no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os textos costumam ser curtos e do cotidiano, porque o objetivo principal é avaliar a interpretação de texto, sim? Veja os tipos que mais aparecem. Aqui, ó, o primeiro tipo, notícias curtas. São pequenos textos informativos sobre acontecimentos atuais, sobre meio ambiente, tecnologia, cultura de países hispânicos, e eles testam se você consegue identificar a ideia principal do texto. E para isso, exige-se a competência de número 2 para você desenvolver, para você responder às questões de língua estrangeira, de língua espanhola, sim? E a nossa competência A2, o que diz a competência é que você deve conhecer e usar a língua espanhola como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Isso significa que você precisa compreender
os textos em espanhol e perceber como a língua expressa ideias, valores e aspectos culturais, certo? O que essa competência avalia? Atenção! Com a interpretação de texto, você deve conseguir identificar o tema do texto, entender a ideia principal e localizar as informações importantes do texto. Compreender o texto, né? Compreensão do texto. Você deve entender a intenção do autor, o significado de palavras pelo contexto e a mensagem geral do texto. Também a relação com cultura e sociedade. Então, a prova pode mostrar aspectos culturais de países que falam espanhol, principalmente da América Latina e da Espanha. E para isso, também temos que conhecer as habilidades. Quais são as habilidades? Então, aqui consideraremos a habilidade 5, que é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao seu tema. O que isso significa na prática? O que essa habilidade significa na prática? Você precisa identificar as palavras-chave no texto em espanhol, relacionar essas palavras ao tema principal da notícia, compreender o sentido geral, mesmo sem entender todas as palavras. Não se desespere. Temos aqui um exemplo, tá? E no texto apresentado, por exemplo, aparecem as expressões como reduzir o uso de plástico, recipientes reutilizáveis, diminuir a quantidade de resíduos. Essas expressões ajudam o aluno a perceber que o tema central é a redução do lixo plástico nas universidades. Antes de ler o texto, vamos ler a questão. O que se pede do texto? Ó, de acordo com o texto, observaram? De acordo com o texto. A iniciativa dos estudantes tem como principal objetivo, letra A, aumentar a venda de garrafas de plástico nas universidades. Letra B, incentivar o uso de produtos descartáveis entre os estudantes. Letra C, reduzir a produção de lixo plástico dentro dos campos universitários. D, proibir completamente o consumo de água nas universidades. E a letra E, que é substituir as universidades por espaços ambientais ao ar livre. Vamos ler o texto agora. O que diz o texto? Em várias... Notícia curta em espanhol, certo? Em várias cidades de Colômbia, estudantes universitários começaram um projeto para reduzir o uso de plástico em los campos. A iniciativa propõe substituir botelhas e vasos desechables por recipientes reutilizáveis. Además, se instalaram pontos de recarga de água para que os alunos possam llenar suas botelhas gratuitamente. Segundo os organizadores, o objetivo é criar consciência ambiental e diminuir a quantidade de resíduos produzidos diariamente em las universidades. De acordo com o texto, a iniciativa dos estudantes tem como principal objetivo aumentar, letra A, aumentar a venda de garrafas de plástico nas universidades. Letra B, incentivar o uso de produtos descartáveis entre os estudantes. Letra C, reduzir a produção de lixo plástico dentro dos campos universitários. D, proibir completamente o uso de água nas universidades. Ou a letra E, que é substituir as universidades por espaços ambientais ao ar livre. Resposta correta, letra C. Por que a letra C? Porque ela pode ser identificada no trecho, ó.
O objetivo é criar consciência ambiental e diminuir a quantidade de resíduos produzidos diariamente em las universidades. Atenção, ó, a expressão diminuir a quantidade de resíduos significa diminuir a quantidade de resíduos, o lixo. Assim, a iniciativa que busca reduzir o lixo plástico, incentivando o uso de recipientes reutilizáveis e pontos de recarga de água. Então, esse tipo de questão avalia principalmente a interpretação da ideia principal do texto, tá? Algo muito comum na prova de língua estrangeira do Enem. Atenção, segundo tipo aqui, tirinhas e quadrinhos. Esse tipo aparece bastante na prova. Normalmente avalia o quê? Humor, ironia e crítica social, tá? A habilidade a ser desenvolvida para este tipo de texto é identificar os efeitos de sentido decorrentes da escolha de palavras, expressões ou recursos linguísticos e discursivos. Então, essa habilidade aparece muito em questões com tirinhas, charges, propagandas, textos com ironia ou humor. Por exemplo, em tirinhas da Mafalda, nas quais você precisa perceber o quê? Metáforas, ironia ou interpretação literal que gera humor. Aqui temos um exemplo do que se pede da tirinha aqui, ó. Com relação ao exposto na tirinha, é correto afirmar. Letra A. Miguelito interpreta literalmente a mensagem expressa por Mafalda. Letra B. A atitude de Miguelito é compatível com o objetivo de Mafalda em sua sugestão. Letra C. A fala de Mafalda é uma analogia à falta de tempo dos adultos para atender às crianças. Letra D. A personificação do livro sugerida por Mafalda é uma alusão à imaginação da criança. Será? Letra E. A reação de Mafalda expressa a falta de compreensão sobre a mensagem recebida. O que diz o texto? Atenção, ó. Estou solo e aburrido. Podes venir a mi casa? Lo siento, Miguelito, voy a salir con mi mamá. Pero, ¿no tenés algún libro? Un libro es un buen amigo. Bueno, lá que querés que juguemos. Vamos a ver. Com relação ao exposto na tirinha, é correto afirmar. Letra A. Miguelito interpreta literalmente a mensagem expressa por Mafalda. Letra B. A atitude de Miguelito é compatível com o objetivo de Mafalda em sua sugestão. C. A fala de Mafalda é uma analogia à falta de tempo dos adultos para atender às crianças. D. A personificação do livro sugerida por Mafalda é uma alusão à imaginação da criança. Ou a letra E. A reação de Mafalda expressa a falta de compreensão sobre a mensagem recebida. Atenção, qual é a resposta correta? Letra A. Por quê? O humor acontece porque Mafalda usa uma linguagem figurada, a metáfora, quando diz um livro é um bom amigo, tá? Então, Miguelito entende de forma literal. Ele trata o livro como se fosse uma pessoa, perguntando com o que ele quer brincar. Então, essa quebra de expectativa é que gera o efeito humorístico. Certo? Próximo tipo de texto aqui, usaremos a habilidade 7, que é cartaz, propaganda de campanha, e o que diz a habilidade? Você deve relacionar um texto em língua estrangeira às estruturas linguísticas, sua função
e seu uso social, tá? Então, o texto é cartaz, propaganda de campanha social de conscientização contra a violência de gênero, um tema bem atual. Ó, essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que, atenção, letra A, violência contra a mulher está aumentando. B, agressão à mulher acontece de forma física e verbal. C, violência contra a mulher praticada por homens. D, agressão à mulher é um fenômeno mundial. E, violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Resposta correta, letra A. Letra B, agressão à mulher acontece de forma física e verbal, tá? Então aqui coloquei a análise da imagem. No cartaz aparece uma mão, que vocês viram, tá? Uma mão formada por palavras. Quais são as palavras? Ó, insultos, assédio sexual, gritos, ameaças, golpes, agressões físicas e estupro. E abaixo da mão está escrito o quê? Basta de violência contra a mulher. Então, as palavras mostram diferentes formas de violência, algumas verbais, psicológicas e outras físicas. Sim? A propaganda ela reúne várias palavras dentro da mão para mostrar que a violência contra a mulher não acontece apenas com agressões físicas. Ela pode ocorrer também por meio de violência verbal, que são os insultos, gritos, a violência psicológica, as ameaças, a violência sexual, assédio, violência física, golpes. Então, o objetivo da campanha é ampliar a consciência sobre as diferentes formas de violência. Em propagandas ou campanhas, a pergunta quase sempre cobra o quê? O objetivo da campanha, a mensagem principal, o tema social apresentado. O próximo tipo de texto é letra de música, canção de niná. É uma canção de niná, tá? Que é um texto poético. E qual que é a habilidade a ser desenvolvida para responder à próxima questão? Habilidade de número 6. E o que diz a habilidade? Que você deve utilizar os conhecimentos da língua estrangeira e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, a música é do Hermenegrito, e o que se pede da canção. Do Hermenegrito é uma cantiga de niná da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social. Ó, questão social. Letra A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. Letra B. Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. Letra C. Retratar a precariedade das relações do trabalho no campo. Letra C. Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. Ou a letra D, exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Resposta correta, letra C, ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. Apesar de ser uma canção de niná, a letra ela traz um tema social muito forte, que é a pobreza, a exploração do trabalho e a desigualdade social. Então, a música mistura carinho materno, promessas de comida para o filho, com denúncia social, mostrando a dura realidade de muitos trabalhadores rurais na América Latina. A próxima questão, tá? Vamos
usar a habilidade de número 6, que você precisa reconhecer um aspecto cultural da sociedade hispânica presente no texto. E o que diz a habilidade 6? Que você deve utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Tipo de texto é um poema, texto poético da cultura popular, e nele apresenta interpretações simbólicas de sonhos, algo muito presente em tradições populares. Ó, foi questão do Enem, né? Poema Água. Questão de número 5. Ó, o poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem dos aspectos que a constitui, caracterizando pela letra A, percepção dos perigos de banhar-se em rios de águas poluídas. Letra B, crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Letra C, necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. D, exaltação da importância da preservação da água. E, cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Vamos ver o que diz o poema. Al sonhar que um cântaro em la cabeça carreas, será êxito e triunfo lo que tu veas. Banhar-se em um rio donde el agua escalda es augúrio de inimigos e de cuchillo en la espalda. Banhar-se em um rio de água puerca es perder a alguém cerca. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que a constitui, caracterizado pela letra A, percepção dos perigos de banhar-se em rios de águas poluídas. Letra B, crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Letra C, necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Letra D, exaltação da importância da preservação da água. Ou a letra E, cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B. Porque o texto reflete uma crença cultural comum em muitas sociedades, especialmente na cultura popular latino-americana. Os sonhos podem trazer mensagens, avisos ou previsões sobre o futuro. Assim, o poema apresenta interpretações simbólicas dos sonhos, mostrando essa tradição cultural. O poema apresenta interpretações para diferentes sonhos. Sonhar que um cântaro em la cabeça carreias indica sucesso e triunfo. Banhar-se em um rio donde el agua escalda indica inimigos ou traição. Banhar-se em um rio de água puerca indica a perda de alguém próximo. Isso mostra uma tradição popular de interpretar sonhos como sinais ou previsões. Alguma pergunta, alguma dúvida? Meus queridos, por hoje é só. Até a próxima aula. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima clase.